Olá e seja muito bem-vindo. Nesse episódio você vai aprender se podemos confiar no testemunho dos autores dos 27 livros que compõem o Novo Testamento ou se é pura marmelada. Você sabia que muitos dizem que homens inventaram o que está no Novo Testamento para o seu próprio prazer? Você já fez o seu dever de casa? E se você está até hoje acreditando em algo que te falaram, mas que pode ser pura mentira? Já vimos nos últimos episódios que os documentos são antigos e as fontes são ainda mais antigas, mas isso não é o suficiente para provar historicidade acima do que se considera uma dúvida justificável ao Novo Testamento. Para provar historicidade, precisamos ter certeza de que esses documentos realmente contêm o testemunho das testemunhas oculares. Será que eles contêm? Essa é a pergunta que nós vamos investigar a seguir. Você quer ver as evidências? Então vem comigo! Vamos lá! Nessa nova temporada, nós apresentamos evidências de que o Novo Testamento é verdadeiro através dos testemunhos extrabíblicos, que são no mínimo 10 fontes, onde pessoas como o judeu Flávio Josefo, Justino Marte, Irineu, Clemente de Alexandria e outros confirmaram o que está no Novo Testamento. Se você perdeu esse episódio, clique aqui e não fique por fora. Agora nós vamos apresentar evidências de que o Novo Testamento é verdadeiro porque ele tem detalhes por escrito que vieram do depoimento de testemunhas oculares. Se você aceita a leitura direta do texto bíblico, perceba quantas vezes vários apóstolos afirmaram ser testemunhas oculares. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Atos 2:32. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Atos 3:15. Então os líderes, as autoridades, os mestres da lei, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos 4:18-20. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. 1 de Pedro 5:1. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. 2 de Pedro 1:16. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. 1 de João 1:1 e 2. Você fica com a impressão de que essas pessoas queriam que todo mundo soubesse que elas realmente viram alguma coisa, não fica? Além do mais, Lucas e o autor de Hebreus afirmam terem sido informados por testemunhas oculares. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Lucas 1:1 e 2. Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Hebreus 2:3 e 4. Em resumo, Pedro, Paulo e João afirmam ser testemunhas oculares. E Lucas e o autor de Hebreus afirmam terem sido informados por testemunhas oculares. Além disso, os autores do Novo Testamento citam outros que viram a ressurreição de Jesus. Paulo lista especificamente 14 pessoas cujos nomes são conhecidos como testemunhas oculares da ressurreição, os 12 apóstolos, Tiago e ele mesmo. E afirma que havia mais de outras 500 pessoas. Mateus e Lucas confirmam as aparições aos apóstolos. Todos os 4 evangelhos mencionam as mulheres como testemunhas e Marcos as identifica como Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Lucas apresenta Joana, isso equivale a mais 4. Todos os 4 evangelhos mencionam as mulheres como testemunhas e Marcos as identifica como Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Lucas ainda acrescenta Joana. Isso equivale a mais 4. O primeiro capítulo de Atos também revela que José, chamado Barsabás, também foi testemunha ocular. Atos 1:23. Mas esses relatos são verdadeiros? Afinal de contas, por que deveríamos confiar que Lucas está dizendo a verdade sobre esses acontecimentos? Uma coisa é afirmar que você é uma testemunha ocular ou que tem o depoimento de uma testemunha ocular, e outra, bem diferente, é provar. Que evidências temos de que os autores do Novo Testamento foram realmente testemunhas oculares ou que tiveram acesso ao depoimento de testemunhas oculares? Muito mais do que você possa pensar.
Evidência da testemunha ocular, Lucas. Imagine comigo que alguém tenha escrito um livro em 1990 descrevendo a sua cidade natal, exatamente como era naquele ano. E neste livro, este autor descreve corretamente vários aspectos daquele lugar, por exemplo, os políticos, as leis daquele lugar, a indústria local, padrão meteorológico, se chovia muito ou não, a linguagem do local, estrada, os locais de adoração, os hotéis da área, estátuas, esculturas, a profundidade da água no porto da cidade e vários outros detalhes específicos sobre a cidade naquele ano. Uma pergunta: se o autor afirmasse que visitou sua cidade naquele ano, ou disse que recebeu boa informação de pessoas que estiveram ali, você acha que ele estaria dizendo a verdade? É óbvio que sim, porque ele dá detalhes que somente uma testemunha ocular pode fornecer. E é esse o tipo de testemunho que nós temos por todo o Novo Testamento. Lucas inclui vários detalhes típicos de uma testemunha ocular, apesar de que seja possível que Lucas não tenha sido uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus, ele certamente foi testemunha ocular de muitos eventos do Novo Testamento. Na segunda metade do livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, Lucas mostra um incrível agrupamento de conhecimento de locais, nomes, condições ambientais, costumes, circunstâncias condizentes com o depoimento de uma testemunha ocular contemporânea da época e dos acontecimentos. Colin Hammer, estudioso clássico e historiador, faz uma explanação de versículo por versículo da precisão de Lucas no livro de Atos. Com muito detalhe, Hammer identifica 84 fatos nos últimos 16 capítulos de Atos que foram confirmados por pesquisa histórica e arqueológica. Então, ao ler a lista que eu vou mostrar agora, tenha em mente que Lucas não tinha acesso aos mapas, não existia Google Earth ou as cartas náuticas modernas, não existia Waze. Lucas simplesmente registra com muita precisão os seguintes fatos: a travessia natural entre portos citados corretamente, o porto correto, juntamente com o destino correto de um navio que vinha de Chipre, a localização correta da Licaônia, a declinação incomum, mas correta do nome Listra, o registro correto da linguagem falada em Listra, a língua licaônica, dois deuses conhecidos por serem muito próximos, Zeus e Hermes, o porto correto, a talha que os viajantes usavam na volta, a ordem correta de chegada a Derbe e depois a Listra para quem vem da Cilícia, a grafia correta do nome Troade, o lugar de um famoso marco para os marinheiros, a Samotrácia. Existem outros 74 detalhes que eu vou providenciar uma lista completa para você no link aqui abaixo nos comentários. Ao olhar todos esses detalhes, existe alguma dúvida de que Lucas tenha sido testemunha ocular desses acontecimentos? Ou que pelo menos tenha tido acesso ao depoimento confiável de testemunhas oculares? Olha só o que Lucas diz no 3º capítulo de seu evangelho. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Você acha que Lucas estava inventando tudo isso? É claro que não. Em primeiro lugar, ele nos dá uma data exata, 29 depois de Cristo. Como que eu sei? Porque o império de Tibério César começou em 14 depois de Cristo e se estava no seu 15º ano no poder, era o ano 29 depois de Cristo. Em segundo lugar, as 8 pessoas que ele nomeou eram conhecidas e em terceiro lugar, elas estavam ainda vivas. Se ele estivesse inventando qualquer marmelada aqui, ele estaria em problemas porque as pessoas daquele tempo poderiam verificar se era verdade ou mentira muito facilmente. O que mais ele poderia ter feito para provar sua autenticidade como historiador? O historiador romano A.N. Sherwin White diz: quanto ao livro de Atos, a confirmação de sua historicidade é impressionante. Qualquer tentativa de rejeitar sua historicidade básica só pode ser considerada absurda. Historiadores romanos já desprezaram o livro por muito tempo. O especialista clássico e arqueólogo William M. Ramsey começa sua investigação do livro de Atos com um grande ceticismo, mas suas descobertas ajudaram a mudar a sua forma de pensar. Ele escreveu: comecei tendo um pensamento desfavorável a ele, o livro de Atos. Eu não tinha o propósito de investigar o assunto em detalhes. Contudo, mais recentemente, vi-me muitas vezes sendo levado a ter contato com o livro de Atos, vendo-o como uma autoridade em topografia, antiguidade e sociedade da Ásia Menor. Fui gradualmente percebendo que, em vários detalhes, a narrativa mostra verdades maravilhosas. Em outras palavras, as credenciais de Lucas como historiador têm sido provadas em tantos aspectos que é preciso ter mais fé para não acreditar nos relatos dos milagres do que para crer neles. Ok, tem muito detalhe específico que foi historicamente comprovado como verdadeiro do Novo Testamento. Eu já entendi. Mas como sabemos que o depoimento das testemunhas oculares não foi exagerado ou embelezado?
Essa é a questão que vamos abordar no próximo episódio. Mas antes de você desconectar, me ajuda com 10 segundos do seu tempo? É rapidinho. Compartilha esse vídeo no seu Instagram, clica no botão de compartilhar embaixo aqui desse vídeo e coloca no Facebook. Eu preciso alcançar 1000 inscritos no meu canal do YouTube para eu poder fazer lives aqui neste canal com vocês. Eu espero poder contar contigo. Muito obrigado. Até o próximo episódio e que Deus te abençoe.